Olá, muito boa noite para todo mundo. No Poente Afogueado, o silêncio foi quebrado pela chegada da nossa gente, que vinha trazendo a boiada da Fazenda Oriente para o retiro da Ramada. E depois de soltar o gado na invernada, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV, agora está chamando a pionada para largar a lida e comemorar a empreitada vencida. Começando esta função violeira e catireira com a recitação da nossa prosa brideira do dia. Por motivo da nossa viagem lá para o Sertão Mineiro, a gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros produtores brasileiros o caso que foi passado com os preços do leite e dos seus derivados no mercado internacional. Mas considerando que, apesar de uma ligeira demora, a informação continua sendo atual, isso vai ser feito agora. Pois então, o que tem para ser contado é que o valor dos produtos apresentados para venda caiu pela segunda vez seguida no derradeiro leilão de agosto da GDT, a Global Dairy Trade, que funciona como uma grande bolsa de negociação e influencia o setor no mundo inteiro. De acordo com o comunicado oficial distribuído na praça pela organização do evento, realizado na terça-feira da semana passada, dia 20, no fechamento do dia, a cotação média ficou em 3.255 dólares por tonelada. Este percentual representou um tombo mínimo de 0,2%, bem menor do que tinha sido no primeiro pregão do mês, acontecido 2 semanas antes, quando a queda foi de 2,6%. A toada em que o carretão estava descendo no Estradão foi amansada pelo leite em pó integral, que, por ser o derivado mais negociado na GDT, tem um peso maior no resultado final do leilão. Desta vez, o produto teve um aumento de 2,1%, saindo a 3.100 dólares por tonelada. Os queijos também entraram na lista das arribadas, com uma valorização de 0,8% para 3.857 dólares, por tonelada. Já a manteiga caiu, com a tonelada voltando para 4.025 dólares, o que dá 3,4% a menos do que tinha sido no pregão anterior. O leite em pó desnatado também andou no rumo de morro abaixo, mas com uma redução ligeira de 0,3%, descendo para 2.478 dólares por tonelada. Outra coisa que também caiu agora e pode ter contribuído para sustentar o mercado foi o volume de produtos negociados, que ficou em 34.410 toneladas, com um esmagrecimento de 2%, pareando com o leilão passado. Mas, de acordo com a análise dos especialistas aqui do portal Milk Point, o motivo principal dessa mudança na situação geral do setor foi o recente aumento no preço do petróleo, o que sempre ajuda a melhorar a demanda por leite na praça. Por outro lado, a situação do câmbio, com o dólar subindo em relação ao dinheiro da maioria dos países importadores, continuou atrapalhando as vendas e empatando a recuperação do setor. É verdade mesmo que o setor leiteiro brasileiro está passando por um forte processo de concentração e isso já não é mais nenhuma grande novidade para o companheiro produtor. Mas a comparação da situação atual com a de um passado relativamente recente ainda impressiona muita gente. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os anos de 2006 e 2017, 240 mil propriedades com produção de até 50 litros por dia saíram da atividade. Mas as fazendas de 500 litros diários ou mais aumentaram em 166% no mesmo período considerado. O interessante é que, cada vez mais, a indústria laticinista está melhorando o valor por litro para o pecuarista que entrega maiores quantidades na plataforma da usina. Pois então, para entender a lógica desta situação, a gente vai ter a satisfação de conversar com o zootecnista Denis Teixeira da Rocha, analista da Embrapa Gado de Leite, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, direto de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Boa noite, Denis. Muito obrigado por você atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso rancho. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos escutando aí. É sempre um prazer estar falando contigo. O prazer é nosso, Denis. Ô, Denis, qual é o dado que você acha mais impressionante, né, quando o assunto é essa concentração da produção leiteira brasileira, hein? Então, esses dados que você comentou aí do censo, a gente teve uma grande saída de produtores, né, desse período aí de 2006 para 2017, e o mais interessante é justamente que essa saída de produtores ela não se deu de forma linear entre os diferentes estratos, né? Quando a gente pega a estratificação dos produtores até 50 litros de leite por dia, a gente teve uma queda muito expressiva aí,
mais de 240 mil produtores saindo da atividade, enquanto que aqueles produtores acima de 50 litros, esse grupo ele aumentou, né? Principalmente um grupo com maior volume de produção aí, que são os produtores com mais de 500 litros por dia. Agora, Denis, por que o número de produtores pequenos está sempre caindo, enquanto o de grandes está só aumentando, hein? Então, quando a gente vê os dados recentes da atividade leiteira brasileira, principalmente a partir dessa última década, a gente vê que teve uma evolução muito grande. A atividade ela vem passando por uma grande transformação e nessa transformação a questão da escala de produção diária ela acaba sendo muito importante, né, com a intensificação dos sistemas de produção. E aí a gente tem percebido justamente que esses produtores que têm um menor volume de produção, eles acabam que não estão conseguindo se manter competitivos na atividade e produzir uma renda mínima ali que permita a eles ter uma certa sustentabilidade para se manter na atividade. E aí, quando a gente analisa dados recentes aí, até de outras fontes, como a questão do levantamento do Milk Point dos 100 maiores produtores de leite do Brasil, que é o top 100, a gente vê que a dinâmica de crescimento da produção desses maiores produtores é muito maior do que da média da produção brasileira. Você tem uma ideia, só pegando os dados de 2018, enquanto a produção inspecionada de leite no Brasil, como um todo, ela cresceu 0,5%, a média desses grandes produtores, do top 100, ela cresceu mais de 7%, mostrando que a dinâmica desses produtores é muito mais forte, né? Agora, Denis, as novas exigências de qualidade que entraram em vigor aí esse ano, né, em junho, né, podem acelerar ainda mais este processo de concentração na produção? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que mesmo pequenos produtores, eles têm condição de atender o que está estabelecido lá na normativa. Acho que a questão muito mais de ser profissional na atividade e ter eficiência no que se faz, né? E dependendo da forma como essas normativas elas forem colocadas em vigor pelos laticínios, isso pode ser até um estímulo para aquele pequeno produtor produzir um leite de melhor qualidade e ter uma certa bonificação por esse leite, que pode representar uma renda extra para ele aí no final do mês e que pode até representar uma certa maior sustentabilidade desse produtor no longo prazo. Tomara mesmo que funcione assim, né, Denis? Agora, qual é a participação das grandes fazendas no total de leite produzido hoje no Brasil, Denis? Então, com os dados disponibilizados pelo IBGE para nós relativo à estratificação dentro dos grupos lá, o que a gente tem é que produtores acima de 200 litros diário, que eu não posso nem chamar de grande produtor assim, né? Eles já são responsáveis por mais de metade da produção brasileira. 55% da produção vem desse grupo aí acima de 200 litros, sendo que eles representam apenas 7% dos produtores brasileiros. Então, você tem 7% dos produtores sendo responsáveis por 55% da produção. Ô, Denis, agora considerando só essa parcela de fazendas mais modernas do país, né? Como é hoje a produtividade da vacada brasileira na comparação com a dos principais produtores de leite do mundo? Então, esse dado de produtividade é um dado bem interessante, até ajuda a explicar um pouco essa questão da saída dos pequenos produtores de menor escala de produção, mostrando como é que a intensificação produtiva ela vem acompanhada de aumento de produtividade e isso acaba resultando numa maior sustentabilidade desses sistemas. Então, quando a gente pega os dados lá dos produtores com escala de produção diária entre 200 e 500 litros, a produtividade média animal deles está em torno de 3.500 litros por vaca ano. Isso é uma produtividade aí melhor do que a Argentina e Uruguai, em termos médios, que são os principais importadores de leite para o Brasil, né? Quando a gente pega aquele grupo lá, que é o grupo que mais cresce nesse período aí do último censo, que foi o grupo acima dos 500 litros de leite por dia, a produtividade média deles já foi acima de 5.600 litros por vaca ano. Isso é uma produtividade aí acima do que a Nova Zelândia tem como média, sendo que a Nova Zelândia é o maior exportador mundial de leite. Ô, Denis, por que aqui para o laticínio a quantidade entregue na plataforma da usina ainda pesa mais do que a qualidade na hora de definir o preço do leite, hein?
Então, essa questão está muito associada aos programas de bonificação que foram implantados pelas indústrias há um tempo atrás e acabou vigorando em boa parte até hoje, né? Que a gente tem que o principal item de bonificação, e muitas vezes até o único item que é considerado pela indústria ainda é a questão do volume de leite diário entregue. Tem muita indústria que ainda nem paga por qualidade, né? Mas essa questão do volume ela está sempre presente nesses programas de bonificação. E aí, nesses programas, dentro de um levantamento que a gente fez dos principais laticínios, você consegue verificar um aumento de até 30 centavos por litro de leite comparado com o preço médio pago por esse laticínio. Denis, para arrematar a prosa, então, o que é que o pequeno produtor brasileiro, que não quer mudar de profissão, tem de fazer para continuar ganhando a vida na atividade leiteira? Então, acho que está muito relacionado à questão de profissionalização na atividade e ser eficiente no que faz. Eu acho que a atividade leiteira, com essa evolução, assim como qualquer atividade econômica, o produtor ele tem que ser profissional, tem que ser eficiente naquilo que ele está fazendo, e é isso que permite a ele produzir ter maior índices de produtividade e permitir a ele gerar uma renda que seja adequada àquela atividade que ele está desenvolvendo e o capital que ele está empregando na atividade. E aí um exemplo interessante, até o exemplo do Sul, que lá no Sul a gente tem muitos pequenos produtores familiares que mesmo não tendo um volume de produção tão expressivo, eles conseguem se manter na atividade, serem competitivos, muito relacionado à questão de fazer bem feito e ter eficiência no que faz. Então, acho que essa que é a grande questão. Tá certo. Denis, queria agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa. Um abração para você, abraço para o pessoal todo aí da Embrapa Gado de Leite. Até a próxima. Até a próxima, Silas. Um abraço. Outro. E veja a seguir, com o pasto seco e esturricado, a oferta de gado terminado anda mais apertada. Em vez de pegar o rumo de ladeira abaixo, como seria normal na parte fechadeira do mês, o carretão continua embicado com firmeza na subida do estradão. É já que a gente vai voltar, aguarde. Tem coisa que a gente resolve na hora e o serviço com mestiço segue em frente. Mas quando a solução demora e a lida fica empatada, para não ficar cozinhando a boiada na estrada, o jeito é pedir a ajuda de um especialista. O que o amigo pode fazer aqui mesmo no Terra Viva DBO na TV, participando da nossa conversa com o analista. Olá, um espectador nos questionou o que nós esperamos para o mercado boi gordo nas próximas semanas, o cenário geral, o que nós temos observado. Bom, gradativamente o mercado tem trabalhado mais firme e nós viemos falando isso já há semanas, mas realmente essa retomada, essa aceleração do mercado, ela não tem ocorrido de maneira forte. Nós temos observado um mercado firme, com alguma valorização, mas de maneira bem compassada. E isso principalmente em decorrência do consumo, que tem deixado a desejar. Do lado da oferta, ela está curta e nós não acreditamos que vai aumentar de maneira expressiva no curto prazo. A expectativa é de que venha um volume maior de gado de confinamento a partir de meados de setembro, outubro, e ainda assim com a dúvida a respeito de qual volume será esse gado confinado no segundo giro, que tipicamente é o maior volume, né? Mas até que ponto isso vai pressionar as cotações ou isso vai frear uma possível aceleração do mercado boi gordo? Porque aí nós tivemos diversos fatores afetando a atratividade do confinamento, consequentemente podendo ter afetado o volume de gado confinado. E aí nós temos preços da reposição, nós tivemos o repique dos preços do milho após o melhor momento de compra ali em maio, e nós tivemos preços do mercado futuro também, que já recuaram bem depois dos 165 observados logo após o caso de vaca louca. Então, com todas essas ponderações, resumindo, para o curto prazo a expectativa é de preços firmes, com alguma melhoria de demanda devido ao começo de mês, então possibilidade de valorização para a arroba do boi gordo nas diversas regiões, salvo alguma exceção, e no caso da exceção nós podemos destacar Rio Grande do Sul, que nós temos observado a saída de gado para plantio da safra, esse gado saindo das passagens de inverno, um cenário mais pressionado. A gente faz agora a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Sentado na varanda do rancho, descansado da lida, o chapéu pendurado no gancho, a chilena largada de lado, o companheiro boiadeiro brasileiro agora está só apreciando de longe o vai e vem dos compradores de boiada, indo e voltando na estrada, um batendo cabeça no outro, dia após dia, todos campeando sem achar mercadoria para comprar.
O que é curioso e até prazeroso de se ver nesse movimento é o procedimento dessa turma que largou mão daquela sua valentia enganosa e agora está falando numa prosa mais maciosa, prometendo melhorar preço e condição de pagamento, né? A questão é que, independentemente da mudança de comportamento do vivente e sem nem pensar em vingança pelas tantas vezes em que ele aparecia só para querer fazer a relia com a cotação, o pecuarista não tem praticamente mais nada de gado terminado para vender. Aí, o único jeito de o sujeito poder atender à precisão do seu patrão é encostar a carreta boiadeira no portão do confinamento e, se não der para fechar uma carga inteira, pelo menos alguma coisa haverá lá para embarcar que tenha a serventia de sossegar o dono do frigorífico e de deixar a câmara fria menos vazia. Já do outro lado da cerca, com o mês chegado nos seus dias derradeiros, o consumidor brasileiro está cada vez mais vasqueiro e retirado, não por inapetência ou para fazer alguma penitência, mas sim por motivo de falta de dinheiro. E o que tem para ser contado é que, apesar disso, o carretão continua embicado na subida do Estradão, com o balanço do dia da Scott Consultoria registrando mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas, sendo 7 no rumo de Morro Acima e 2 quase solitárias na direção contrária. Estas 2 são Pelotas e o oeste do Rio Grande do Sul, onde o mercado está tropicando e cambeteando por uma contingência normal do calendário, que é o período de saída dos animais engordados nas pastagens de inverno. O resultado foi que o boi caiu de novo, arredondando R$ 5,00 por quilo vivo ou R$ 150,00 por arroba, a prazo e livre do fundo rural. Já a lista das arribadas foi comandada pelo sul do Goiás, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 143,50 e a fêmea para R$ 135. No sul das Minas Gerais, o boi foi para R$ 148,50 e a vaca para R$ 137,50. Em Marabá, no Pará, o macho avançou para R$ 145,50 e a fêmea para R$ 135,50. No oeste do Maranhão, os preços novos são R$ 145,00 para o boi e R$ 132,00 para a vaca. No norte do Tocantins, o macho melhorou para R$ 148,00. No sudoeste de Mato Grosso, a fêmea subiu para R$ 132,00. E no Espírito Santo, o boi encareceu para R$ 142,00. Eu moro sozinho no meu ranchinho beirachão e, tirante algum dolorimento por causa da solidão, eu não trago no coração nenhum outro padecimento ou precisão. Quando é madrugada, a passarada vem me fazer alvorada. De tardinha eu pego a minha violinha para cantar duetado com o sabiá do peito alaranjado. E de noite eu durmo um sono sossegado, enquanto a cascata rumoreja e a lua sertaneja alumia meu mundo encantado. Estas prosinhas que são recitadas aqui todo dia, falando das paixões, das alegrias, do trabalho e da vida sertaneja, foram escritas na intenção de fazer a louvação e a defesa da nossa verdadeira cultura brasileira. Aí, como o povo gostou e ficou pedindo mais, a gente foi fazendo e ia juntando tudo para depois publicar nos 3 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão sendo mostrados aí na fotografia. Se o amigo quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, é só ligar para cá e pedir para me chamar no telefone 11 3131 3719. Eu vou repetir, 11 3131 3719. Ou então mandar um e-mail para terravivadbonatv@tvterraviva.com.br. E estando a jornada vencida, para arrematar a função, falta só fazer a saudação de despedida, mas antes de pôr a boiada de novo na estrada, a gente já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.